E começamos esse bloco falando sobre os ministros da Justiça e do Meio Ambiente, que se pronunciaram ontem após dados do INPE revelarem o maior desmatamento na Amazônia desde 2006. Quem conta pra gente é Yasmin Costa. O desmatamento cresceu nos 9 estados da Amazônia brasileira entre agosto de 2020 e julho de 2021. De acordo com o INPE, o desmatamento na região atingiu pouco mais de 13 mil quilômetros quadrados. O Pará foi o estado que mais desmatou, seguido do Amazonas e Mato Grosso. Logo após a divulgação desses dados, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Justiça anunciaram que vão trabalhar juntos para reforçar o combate ao desmatamento. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, prometeu ampliar o programa Guardiões do Bioma, que combate crimes ambientais na Amazônia e é coordenado pelo Ministério da Justiça. É importantíssimo a atuação dos estados. Os 3 estados aí que tiveram desmatamento, o número mais alto de desmatamento, 5.300 quilômetros do Pará, 2.200 aproximadamente do Mato Grosso e 2.300 do Amazonas. Os estados também têm uma atuação que tem que ser integrada, como a gente conseguiu fazer no Guardiões do Bioma. Esse documento, com os dados sobre desmatamento divulgado nesta quinta-feira, ficou pronto no dia 27 de outubro. Os ministros foram questionados se o governo não teria adiado a divulgação desse relatório para evitar críticas na cúpula do clima. O ministro do Meio Ambiente disse que só teve acesso ao relatório nesta quinta-feira. Em nenhum momento, nenhum desses países vieram discutir um desafio que o Brasil tem, que é o desmatamento na Amazônia. O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que o governo trabalha para punir pessoas que desmatam ilegalmente. Acho que a gente já tentou maneiras preventivas, maneiras educativas, e isso até agora não funcionou. Nós realmente usaremos toda a nossa força, juntos aí com o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, todos juntos, Força Nacional, o governo todo junto, para poder combater esses crimes. A nova atuação do governo vai ter mais apoio das forças policiais de inteligência e repressão de crimes ambientais. Bom, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí. Bocuí, muito boa tarde. William Travassos falando. Bocuí, seja muito franco. Esse problema do desmatamento tem relação direta com o governo Bolsonaro? Bolsonaro desarticulou a rede de proteção que existia no entorno da Amazônia? Bom, desde o começo do governo Bolsonaro, houve até um anúncio, de falta de disposição de proteção da Amazônia, porque a visão do governo Bolsonaro é uma visão remanescente dos anos 70, 80 do século passado, que foi do período militar. Então, essa ideia de integrar a Amazônia, de fazer da Amazônia alguma coisa que se entende mais urbanizada ou com menos floresta, como o próprio ministro disse na Conferência do Clima, quer dizer, eles gostariam de ter menos floresta para ter menos pobreza, quer dizer, é um raciocínio absurdo nos tempos de hoje. Então, esse discurso foi feito pelo governo desde o início, e depois o modelo de gestão ambiental que foi colocado em prática pelo Ministério do Meio Ambiente levaram a uma fragilização do arcabouço normativo e também do arcabouço operacional, que não conseguiu ser suprido pelo Exército. Então, o governo Bolsonaro tem realmente uma responsabilidade muito grande com relação no aumento do desmatamento. Bocuí, ontem nós ouvimos então o ministro da Justiça falar sobre essa forma mais ostensiva que vai ser feita a partir de agora para combater esse desmatamento, porque afinal a partir de agora eles têm uma meta, se referindo à meta que foi imposta aí na COP26, que é basicamente zerar aí o desmatamento até 2028, mas a grande polêmica, pelo menos que acontece hoje depois dessa fala ontem dos ministros, é que o ministro, pelo menos do Meio Ambiente, ele já tinha esses dados divulgados aí pelo INPE no dia 27 de outubro. E, posteriormente a essa data, ele foi questionado na COP26 sobre os números do desmatamento aqui no Brasil. E a gente se lembra muito bem, nós, inclusive, divulgamos a resposta do ministro, dizendo que nenhum outro país que estava ali participando era questionado sobre os números do desmatamento, que ali era um momento para se discutir a questão macroambiental. Qual a sua opinião sobre isso?
Olha, é muito difícil acreditar que o Ministério do Meio Ambiente não tivesse acesso aos dados que são gerados pelo INPE, porque de praxe, antes das COPs anteriores, esses dados eram divulgados, não é? Então, ocorreu nesse ano uma excepcionalidade que só vem agora à luz, né? Esses dados só vêm agora. Então, é muito difícil de acreditar que houve um desconhecimento da parte do ministro, justamente porque o INPE está absolutamente integrado no processo de discussão, não é? Agora, as consequências desse ato são dramáticas para o Brasil, não é? Porque o Brasil passa uma imagem de que quem está escondendo, jogando para debaixo do tapete os dados de desmatamento que deveriam ser colocados justamente na COP, que era o momento de discutir, sim, o desmatamento, né? Uma das grandes questões colocadas nas cúpulas do clima é a manutenção das florestas que são sumidouros de carbono, né? Então isso tem que ser, sim, colocado para discussão. Bom, diante desses conflitos ambientais entre Brasil, União Europeia, países ameaçam barrar produtos brasileiros devido ao desmatamento na Amazônia. Eu queria convidar para esse bate-papo também, para se juntar a nós, o consultor de comércio internacional, Josemar Franco. Josemar, muito boa tarde, William Travassos. O selo verde é uma realidade e é uma exigência desse comércio internacional nos dias de hoje? Boa tarde, William. Boa tarde, Mariana. É um prazer conversar com vocês hoje. De fato, a União Europeia, o Bloco Europeu, tem dado uma atenção muito grande à agenda ambiental nos últimos anos, e é importante nós notarmos que a União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do Brasil, depois da China. Assim, essa agenda ganha ainda mais importância para o Brasil. O Brasil hoje está no foco das discussões europeias. Nesta quarta-feira, a União Europeia apresentou uma proposta que impossibilitaria a importação de produtos vinculados ao desmatamento, e no início dessas discussões, o Brasil foi citado nominalmente algumas vezes. Então, os dados que foram divulgados nesta semana relacionados ao desmatamento são muito preocupantes, porque podem prejudicar ainda mais a imagem do Brasil diante do Bloco Europeu. Bocuí, eu gostaria de voltar novamente para você esse tema. A gente lembra, então, que como o nosso convidado, o Josemar, muito bem colocou agora, a União Europeia é o nosso segundo parceiro comercial, né? E aí a gente pode destacar produtos aí que a gente exporta como madeira, café, carne, soja e por aí vai. Ou seja, faria uma grande diferença, né, aqui pelo menos para a economia interna, se de alguma forma essa relação comercial fosse rompida. Olha, o que acontece com a Europa é que o mercado comum europeu, ele conta com consumidores muito exigentes, não é? E as medidas que vêm sendo tomadas pela comunidade europeia são exatamente uma resposta a esse público mais exigente que não quer consumir produtos recheados de carbono, não é? De países onde há desmatamento. Então, a consequência disso é que você vai ter maior restrição que atingirá o Brasil, né? Inclusive com uma complicação para os exportadores brasileiros que terão que provar que as suas mercadorias, as suas commodities, elas não tenham comprometimento com a degradação do meio ambiente. Isso é muito ruim porque tem um custo, né? Você tem que provar com imagem de satélite, com due diligence, que é uma auditoria que você tem que prestar, uma prestação de contas, comprovando a regularidade dos produtos brasileiros. Então, o Brasil perde competitividade, né? Isso é ruim, quer dizer, você está gerando, a partir de um passivo ambiental da floresta amazônica, que é absolutamente divulgado no mundo todo, hoje, desde o Washington Post a Japan Times, você tem a notícia de quanto se perdeu de floresta amazônica. Quer dizer, esse fato é notório, é conhecido. Isso vai implicar diretamente na suspeição sobre as mercadorias brasileiras. E aí é muito ruim, porque aqueles que produzem de forma correta, adequada, acabam pagando pela criminalidade hoje instalada na Amazônia, né? Josemar, te fazer uma provocação. Para a gente poder exigir alguma coisa, a gente tem que dar o exemplo. E aí eu pergunto, a comunidade europeia, ela é um exemplo de preservação ambiental?
William, excelente pergunta. Quando a gente para observar, e aí um ponto que eu queria trazer também para o debate é justamente os impactos para a ratificação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Um dos grandes discursos que foram feitos contrários ao acordo no bloco europeu é de que o Brasil tem falhado em preservar a floresta amazônica, principalmente. Só que quando nós paramos para observar os principais críticos ao acordo e as políticas brasileiras, como França, Irlanda, a gente observa que existe sim uma preocupação forte voltada ao meio ambiente. Como já foi mencionado, o consumidor europeu é um consumidor muito consciente e tem essa preocupação com os produtos que estão consumindo, mas a gente também percebe que existe um certo protecionismo disfarçado. Então, o governo francês do presidente Emmanuel Macron vai passar por um escrutínio no próximo ano. Ele já mencionou, em relação a negociações com a Nova Zelândia, que também é um grande exportador de produtos agrícolas para a União Europeia, que pretende suspender essa negociação. Então, quando a gente para observar um pouco mais a fundo, para além da agenda ambiental, que tem ganhado muito espaço e é importante no âmbito dos países da comunidade europeia, a gente também observa um certo protecionismo disfarçado. Ou seja, os países se aproveitam da atual situação brasileira, que de fato não é das melhores por conta dos dados alarmantes que estão sendo divulgados em relação ao desmatamento, mas também existe um certo protecionismo, um protecionismo que é histórico e é reconhecido. O mercado europeu para produtos agrícolas é um dos mais fechados do mundo, tanto em relação a regulamentos e exigências que são cobrados, mas também em relação às tarifas. Então, o que a gente observa é que, para além do discurso ambiental, existe um certo protecionismo velado. Cui, eu gostaria da sua opinião sobre esse fato aí que o Josemar trouxe para a gente, de que existe esse protecionismo com relação ao desmatamento quando falamos de União Europeia e quando falamos de Brasil, por termos a região amazônica e tudo mais. Então, sempre estamos efetivamente no centro aí do fogo cruzado. Por que isso acontece? Olha, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que nós vivemos um estado de emergência climática e o que se coloca em termos de proteção ambiental é verdadeiro, não é? Esse é o fato global que se coloca em discussão. O tema de proteção das florestas é um compromisso que o Brasil assumiu desde a Conferência de Paris, não é? E não está cumprindo, quer dizer, existe toda uma desconformidade com relação à situação atual do Brasil. Ponto. Esse é o primeiro aspecto. Uma emergência climática e uma falta de regularidade ambiental do Brasil. Isso, claro, vai propiciar sistemas protecionistas onde o Brasil perde mercado, porque outros países também vão aproveitar dessa circunstância de desconformidade do Brasil para colocarem os seus produtos no mercado. Então, mais um motivo para que o Brasil mantenha a regularidade e as promessas que faz para que ele possa, de fato, colocar os produtos no mercado sem restrições, motivos de restrições de outros países, né? Quem faz o mercado, é o consumidor. E aí os europeus têm toda a razão quando eles dizem que existe sim uma exigência muito grande por parte dos consumidores. Então, esses fatos todos levam o Brasil a se tornar muito mais cauteloso com relação à sua regularidade ambiental. Então, Josemar, pelo que eu entendi, existe por parte da comunidade europeia uma certa preocupação com a força do Brasil nesse comércio do agro? Exato, William, é exatamente esse ponto. Hoje, quando a gente para observar o agronegócio europeu, principalmente o francês, ele é muito subsidiado e não é tão competitivo como o agronegócio brasileiro. Então, o acordo Mercosul-União Europeia foi concluído em princípio em 2019. Desde então, o Brasil e os outros países do Mercosul têm tido um esforço muito grande para avançar com a sua assinatura, mas o que a gente observa é que ele não tem avançado justamente devido às preocupações ambientais. Então, o bloco europeu exige que hoje o Mercosul assine um protocolo adicional ao acordo sobre questões ambientais, de direitos trabalhistas e direitos ligados à comunidade indígena. Então, o que a gente observa é que
com a relevância da agenda ambiental e com a dificuldade do governo brasileiro de se posicionar diante dessas discussões, existe uma dificuldade também para que o acordo avance. E aqui é importante mencionar que o acordo é muito importante não apenas para o agronegócio, mas é um acordo defendido também pelo setor industrial. Então, é um acordo que possui o apoio tanto do agro como da indústria brasileira, e isso é muito importante, porque em algumas outras negociações, principalmente com a Ásia, a gente observa que o interesse é maior e quase que exclusivo do agro. Então, um dos principais impactos dessas discussões está sendo para o avanço do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. É um acordo que garantirá, após entrar em ratificação, quase 100% dos produtos que serão exportados pelos dois países, cerca de 97% de tudo que é comercializado entre os dois blocos, terá sua tarifa zerada em um período de até 15 anos. Ou seja, trará um impacto muito grande e muito positivo para os setores privados. Então, o grande receio, principalmente da França, é de que esse acordo acabe com o seu agronegócio, que já é bastante subsidiado, já é bastante caro, mas é pouco competitivo quando nós paramos para comparar com o agronegócio brasileiro. Josemar Franco, consultor de comércio internacional, nós agradecemos muito sua participação aqui no Top of the Hour. Obrigado e até uma próxima. Agora nós continuamos esse bate-papo aqui com Carlos Bocuí. Bocuí, eu gostaria de, aproveitando essa deixa que o Josemar deixou para a gente sobre o agronegócio, hoje o Brasil tem um desafio, que é tornar esse agronegócio cada vez mais sustentável, né, cada vez mais verde, com novas tecnologias, etc. Mas ainda é um desafio muito difícil para se impor, principalmente para os pequenos produtores, que na realidade são o que hoje de fato fazem esse agronegócio de fato girar, né? Como você acredita que seria a forma correta de lidar com essa questão? Olha, eu primeiro queria fazer uma observação com relação ao que foi dito do mercado comum europeu e a ascendência que a França tem sobre o processo. Eu percebo que a restrição hoje contra o desmatamento e o consumo de produtos com carbono vem mais da Alemanha, né? Os parlamentares da Alemanha, eles são muito convictos que deve-se haver uma normatização nesse sentido. Também os Estados Unidos pressionando a Organização Mundial do Comércio para que essas regras sejam claras, que isso seja colocado dessa forma. Então, não procede o fato de que apenas a França estaria provocando isso. É uma outra situação. Com relação à produção brasileira, os pequenos produtores, eu acho que essa questão de uma reforma agrária, né, no Brasil é ainda uma questão urgente. Nós temos aí um problema de solucionar muitos problemas do campo, né? Principalmente da fixação do homem no campo, porque o que nós temos, o modelo brasileiro hoje, é um modelo de inchaço das grandes metrópoles, né? E esse êxodo rural decorre exatamente da pouca possibilidade de que pequenos empreendedores possam avançar nos seus negócios e grandes corporações praticamente tomam todo o espaço de discussão, né? Então, eu acho que falta no Brasil um projeto de país que realmente dê condição para o pequeno produtor, para que ele possa trabalhar e colocar os seus produtos no mercado numa situação de igualdade, não é? E aí, perseguindo metas que talvez sejam muito mais interessantes para o futuro, como, por exemplo, a perspectiva de produção mais saudável, sem tanto agrotóxicos, né, que são exigências hoje, inclusive também do mercado internacional. Inclusive a própria China, que não tinha muito regramento, e nas discussões atuais com a Organização Mundial do Comércio, ela está se envolvendo cada vez mais nessa perspectiva de ser um consumidor mais exigente. O Brasil deve se preparar para vender também para uma China mais exigente no futuro. Bocuí, eu queria aproveitar, estava te ouvindo aqui, eu queria chamar o Zé Maria Trindade, que você me fez viajar no túnel do tempo, e eu fui até o ano de 1992, da Rio 92, da Cúpula do Templo. E isso tudo que a gente está conversando, está ouvindo de você agora, é justamente o que a gente discutia lá em 92. De lá para cá, a gente pode destacar algum exemplo positivo, algum país que falou assim, olha, ok, eu assumi o compromisso e realmente está fazendo o trabalho de casa nesses 20 anos? Olha, é difícil. A partir do momento que você tem um sistema de um capitalismo globalizado, que tem um modelo
que é, eu diria, do ponto de vista ambiental, de certa forma perverso, não é? Desde a Revolução Industrial, nós temos muita dificuldade para trabalhar com o modelo de capital natural. Seria um modelo muito mais adequado à proteção ambiental e à sustentabilidade do próprio planeta, não é? A maioria dos problemas que nós temos é decorrente justamente de um modelo de revolução industrial que promove um tipo de desenvolvimento que não é desenvolvimento, é um crescimento, mas sem qualidade, não é? Então, é interessante a sua pergunta, porque ela diz o seguinte: estão alertando há muito tempo que esse modelo não funciona, não é? Os cientistas da NASA diziam que o aquecimento global iria acontecer naquele modelo de emissão de carbono. Está acontecendo, nós estamos entrando num processo de emergência climática e as medidas não foram tomadas. Quer dizer, até quando a humanidade vai trilhar um caminho que não é um caminho da sustentabilidade? O problema é que a gente começa a pagar uma conta muito pesada por esse desvio, não é? Vou dar um exemplo do Brasil. O Brasil, a Caatinga, no Nordeste, está em amplo processo de caminho à desertificação, em função das alterações climáticas que já colocam o continente sul-americano numa temperatura média de 1,7 graus, diferente do pretendido para o aquecimento para a média global, que hoje é 1,1, não é? Além disso, a região centro-oeste do Brasil é uma área castigada pelas secas, e aí você tem elementos que complicam isso, com o El Niño, Laninha. Quando o Pacífico esfria, a região centro do Brasil, ela acaba ficando mais seca também, e isso tudo acaba sendo potencializado pelas mudanças climáticas, né? Então, o que é que a gente tem que perceber nesse processo? Que as diretrizes do desenvolvimento sustentável, que são defendidas desde os anos 90, né, ainda não conseguiram transformar, de fato, a humanidade, né? E as consequências estão chegando. Essa é a questão, né? Nós estamos atrasados nesse processo de transformação. Bocuí, agora eu peço licença para que a gente chame para a nossa conversa aqui também José Maria Trindade. Zé, bem-vindo novamente. O ministro da Justiça, voltando um pouquinho para o começo dessa nossa discussão toda, ele citou no seu discurso ontem que já que as medidas educativas e preventivas não funcionaram, que agora então eles usariam força total no combate ao desmatamento. Eu gostaria que você me falasse se você se recorda, e caso você de fato se recorde, porque você possa citar pelo menos uma ou duas dessas medidas educativas e preventivas ao desmatamento realizadas pelo governo. São várias, né? São várias medidas de palestras nas escolas e mesmo equipamento dos institutos que cuidam exatamente da preservação. Foi um discurso mais no sentido de rompimento, isso porque está passando a ideia de que o Brasil incentiva ou, no mínimo, fica omisso aos desmatamentos e queimadas que são ilegais, são criminosas. É bom saber que a legislação brasileira é muito dura, né? Não sei se seria muito dura, né? Mas eficiente contra pessoas que exploram de uma maneira degradante o meio ambiente. Hoje, o senhor tem toda a razão. Hoje, o que acontece? A reputação é parte integrante do produto. Não adianta. Agora se transformou num ativo econômico, né? O Brasil está sofrendo retaliações exatamente por conta disso. Interessante é que a novidade é que agora a Polícia Federal entra na história para combater os criminosos ambientais de uma maneira completa. Desde o rapaz que está com a motosserra nas mãos lá, que geralmente é um mateiro, um pobre coitado que não tem o que fazer mesmo, né? E aí ele acaba aceitando essas propostas, o que corta a madeira, esse não ganha nada, ou ganha muito pouco, ou às vezes é até escravo, né? Quem ganha dinheiro é quem está na ponta, na capital, vendendo ou exportando madeira. E agora a polícia vai pegar toda a cadeia e eu achei isso muito produtivo e interessante. No mais, eu acho que falta aí os estados. A fiscalização real se dá através dos órgãos estaduais. William? Então, eu estou aqui até fazendo uma pesquisa. Eu tive uma conversa com, na época, senador Marcelo Crivella,
E ele falava sobre a preocupação justamente da elevação do nível do mar. Nós temos quase 11 mil quilômetros de litoral aqui no Brasil. E aí eu queria aproveitar a sua participação, o senhor como ambientalista, uma pessoa que vive isso diariamente e acompanha a evolução da política em cima das políticas do meio ambiente, eu queria fazer uma provocação para o senhor. Num cenário dos próximos anos, o que acontece com cidades como, por exemplo, Rio de Janeiro, Santos, São Vicente, as cidades que hoje estão nesse litoral brasileiro com o aquecimento global e a elevação do oceano? Bom, essa pergunta é uma pergunta que exige uma resposta não alarmista, porque a situação é muito difícil, não é? Nós temos que buscar uma saída para isso. E a saída chama-se mapeamento de vulnerabilidades. Nós temos que trabalhar com a perspectiva de mapear os riscos ambientais. Quando se fala de elevação de oceano, não é exatamente apenas um aumento do nível do mar que invade a cidade e ali permanece, mas é a incidência de marés muito fortes, não é? E que acabam provocando danos não só materiais, mas a populações, etc. Então, o primeiro ponto a se trabalhar nesse aspecto é o zoneamento, né? É o zoneamento territorial, impedindo as edificações em áreas que são áreas vulneráveis às mudanças climáticas. Mas a especulação imobiliária continua construindo nessas áreas, né? Então, essa é uma questão muito importante de se verificar. Então, eu responderia essa pergunta com essas duas colocações. Primeiro, o mapeamento das vulnerabilidades e iniciativas de planos diretores, integração de políticas públicas que pudessem trazer uma proteção a essas cidades e essas áreas do litoral brasileiro. Bocuí, eu queria fazer uma observação sobre a tua primeira fala, que realmente o objetivo não é ser alarmista, mas, na verdade, realista. Ou a população entende isso, e os governos também, ou as nossas gerações, as futuras gerações brasileiras do mundo inteiro, vão passar por fenômenos muito desagradáveis. E essa conscientização que nós ouvimos lá em 1992, no Rio de Janeiro, naquela grande cúpula, parece que algumas pessoas que não ouviram, e a gente está há 20 anos patinando nessa história da política do meio ambiente. Eu queria agradecer muito a sua gentileza em participar aqui no Top of the Hour, o senhor como um especialista. Bocuí, obrigado pela gentileza de participar aqui na PAN. Eu que agradeço, só queria fazer uma observação final sobre o controle do desmatamento da Amazônia. Nós estamos lidando lá com crime organizado, não é? Então, a questão educativa ela é muito importante, deve ser feita o tempo todo, mas o tipo de combate deve ser articulado entre Polícia Federal, Exército como auxiliar, IBAMA, com todos os organismos possíveis para conter essa criminalidade. Muito bem, agradecemos novamente Carlos Bocuí.